con la luna que los dos miramos juntos que he sacado con los nombres Meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao meu canal Abya-Yala, isto é Comunicação Popular Nômade e Pluriversal. Com essa trilha sonora da grande cantora mapuche Natália Lafourcade, fazendo uma interpretação de uma das músicas mais emblemáticas de Violeta Parra, uma grande cantora folclorista, mapuche também, muito conhecida internacionalmente nos anos 60 em adiante. Né? Ela teve uma ressonância internacional dentro da música. E ela também ajudou, em grande medida, a internacionalizar as problemáticas dos povos originários de Wallmapu, Polmapu, dos atuais estados-nação Chile e Argentina. Né? E ela foi, pela primeira vez, dentro de uma figura internacionalmente conhecida no âmbito da arte, da cultura. Né? Também conseguiu colocar o Chile, né? O Wallmapu, como um território que sempre lutou pela sua libertação, né? Embora eu tenha algumas ressalvas com o termo libertação, mas como não encontramos ainda um outro conceito para falar sobre o fim das correntes, né? do colonialismo, da colonialidade do ser, no sentido ontológico, e na colonização do poder, né? A colonização temporoespacial, né? Como se fala tecnicamente dentro da, da literatura filosófica. Né? E aqui, quando falamos de colonialidade, nós também temos nosso conceito antagonista, né? Que é a descolonização, ou alguns falam de decolonialidade. É quase que a mesma coisa, decolonialidade e descolonização. Né? A decolonialidade, na verdade, para quem fala aqui, faz parte de uma das tantas escolas decoloniais existentes em Abya-Yala. Nesse caso, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, né? Eu faço parte do grupo de estudos decoloniais, né? Que inclusive tem grandes mentores como o porto-riquenho Ramon Grossfogel, né? Como os parentes bolivianos, né? Filósofos como Juan José Bautista, né? Tem Beatriz Paul Preciado, tem pensadores também brasileiros, tem de várias partes, de vários países, e por isso que escolas decoloniais, porque existem muitas formas de
decolonialidade e descolonização. Mas a decolonialidade, esse prefixo de, né, ele sintetiza as lutas em inglês de, né, como as lutas da descolonização desde dentro do Império norte-americano. Né? Então, as lutas que os povos estão fazendo lá são outras lutas que, se bem têm o mesmo plano de fundo em relação às nossas lutas em nossos territórios, os povos que não americanos, que não estadunidenses, que é melhor do que falar norte-americanos, porque a América do Norte compreende o México, Estados Unidos e o Canadá e o território de Alasca. Né? Então, se quando falamos de norte-americanos, estaríamos colocando também o povo mexicano na mesma panela. Né? Mas o México é um país, né, também de raízes latinas e também originárias, camponesas, principalmente indígenas, camponeses, originários. Né? Agora, os parentes que estão lá nos Estados Unidos, eles sim falam de decolonialidade, porque tem a ver, inclusive, com a própria transcrição do inglês em relação a descolonizar. Para nós, agora, a decolonialidade não teria o efeito igual, por se tratar justamente das lutas da descolonização dentro dos nossos territórios, ou seja, dentro de Abya Pindorama, ou Pindô Marahã, como chamam. Então, aí há uma simbiose, ao mesmo tempo, não há um vínculo de pressupostos, devido a que os parentes de Abya Pindorama, que estão ao interior, inclusive das academias, nos Estados Unidos, eles estão em outras plataformas de lutas, porque estão desde dentro do império. Não é o mesmo um brasileiro, desde dentro do império, falar sobre descolonização que um parente Brasil, Pindorama, está falando sobre descolonização no seu território. Eu estou falando dentro do escopo dos povos originários. Né? Os povos não indígenas, eles têm outras lutas também, se bem eles são apoiadores de muitas das nossas causas, inclusive causas em comum, como acontece com os povos de origem semita, semítica, judeus, os povos húngaros, os povos ciganos, né? eh, os LGBTQIA+, tem vários segmentos dentro das lutas sociais que não são fragmentados, como se pensa. Não, não são fragmentos, são lutas diferentes. O pano de fundo e a trilha sonora é a mesma, é a mesma. Mas quando falamos de descolonização, nós que estamos em nossos territórios, que não dentro do império, nós estamos falando exatamente de descolonizar a subjetividade e as instituições que produzem ainda a colonialidade do ser e a colonialidade do poder. A colonialidade do ser tem a ver com os diferentes status, racialização dos povos, né? Dentro, inclusive, da divisão internacional do trabalho, e a colonialidade do poder trata mais definitivamente dos estamentos que produzem as instituições a fim de fazer um ordenamento social. Só que esse ordenamento social ainda está pragado, né? A praga da colonização está dentro das estruturas institucionais, né? No âmbito jurídico, no âmbito acadêmico, no âmbito da medicina, no âmbito do sistema jurídico. Então, quando falamos de descolonização, a diferença da decolonialidade, nós que estamos nos nossos territórios, nós estamos implicando principalmente uma mudança de paradigma desde dentro dos nossos territórios. A decolonialidade já impele mudanças de paradigmas, mas para os povos não anglo-saxônicos, né, que estão desde lá dentro do império, ou seja, estão lá nos Estados Unidos, né? E essas lutas estão se dando a nível das próprias academias, das próprias universidades, e mais, até em Harvard existem grupos de estudos decoloniais. Existe um pensamento crítico, e é forte o pensamento crítico desde dentro da academia, porque estão lutando contra as instituições que promovem e que produzem ainda a colonialidade do poder,
dentro do império e fora dos limites do império, ou seja, fora dos territórios fronteiriços dos Estados Unidos. Tanto é que a grande luta da decolonialidade nos Estados Unidos é contra as instituições, principalmente, que, tentam ordenar, fazer um ordenamento social, político e jurídico nos países que somos colônia. Ou seja, desde dentro do departamento norte-americano de assuntos externos, são eles que decidem lá como que o México vai ser governado, quem que vai governar no Brasil, quem que vai governar no Chile, quem que vai governar na Colômbia, né? E sempre eles estão como numa espécie de um observatório. A ver, se o presidente Lula ele foi eleito e ele foi aceito pelo Departamento de Estado americano, que quer dizer que o Lula não representa nenhum perigo para o Império norte-americano, para o Império estadunidense, né? Os Estados Unidos da América, né? Porque eles continuam naquela velha história do destino manifesto, América para os americanos, eles ainda, como foi a narrativa do George W. Bush, filho, Deus não é neutral, né? Quando ele disse isso à época da guerra do Iraque, Deus não é neutral, quer dizer que está do lado deles, né? Então, tem todos esses paradigmas deles que eles não conseguiram desconstruir, e que é tarefa dos decoloniais que estão dentro do Império Norte-Americano conseguir enfrentar esses paradigmas e dar aquela guinada esperada, né? E aí também estão os povos de matriz africana, estão os povos latinos, povos indígenas de Abya Pindorama, tem os muçulmanos, tem os ciganos, tem os LGBTQIA+, ou seja, as lutas que estão acontecendo dentro dos Estados Unidos não são muito diferentes de cá, só que eles estão lá. E lutar desde dentro do império não é o mesmo, desde nenhum ponto de vista, não tem a mesma, vamos lá, potencialidade que nós que estamos aqui nos nossos territórios, entende? Agora, a descolonização desde aqui deve partir principalmente de um pressuposto principal que, se não há uma descolonização da subjetividade humana, também não poderá haver uma descolonização das instituições, e vice-versa. Por exemplo, não adianta descolonizar as universidades, sendo que as pessoas que estão frequentando as universidades, no caso do Brasil, não estão descolonizadas, porque a descolonização ela começa principalmente desde o rol que cumpre cada ser humano dentro da sociedade. Nós somos mais 80% sociais do que individuais. Eu posso tomar, inclusive, qualquer determinação aqui em casa, mas essa determinação vai ter algum vínculo com o mundo externo, né? Inclusive, isso aqui dentro até do âmbito psicológico, psicanalítico, vale também, porque eu posso fazer as maiores aberrações aqui dentro de casa, mas não posso fazer lá fora. Eu posso ter uma posição, um posicionamento de sobre referente de qualquer coisa no meu mundo privado, mas não posso lá fora no mundo público falar todas as tudo que eu penso. Não posso, sempre tem um limite entre o público e o privado. Pois bem, é ali onde se situa a questão da descolonização, né? Não pode haver descolonização das instituições sem, principalmente, uma descolonização de uma desconstrução dos paradigmas que nos foram imbuídos, inclusive à força, durante esses 5 séculos de dominação, de colonialidade, do poder e do ser, que mantém as estruturas afirmativas como estruturas vigentes e que devem ser cumpridas por todos os cidadãos e cidadãs. Então, nós precisamos descolonizar nós mesmos, que um trabalho árduo, é uma tarefa diária, né? E que essa descolonização também, pelo menos, que seja um motor propulsor para descolonizar as instituições.
Que instituições? Descolonizar a justiça, descolonizar a ciência, descolonizar o universo jurídico, descolonizar a religião, descolonizar as ciências sociais, descolonizar as disciplinas educacionais, ou seja, descolonizar tudo, todo um sistema jurídico, ordenador social, mas que permeia ainda as fontes eurocêntricas e imperiais com as quais tentam conduzir as nossas nações e as nossas próprias subjetividades, né? Seria descolonizar a linguagem, por exemplo. Nós vemos no português cheio de neologismos ingleses, estadunidenses, ou dentro da língua inglesa, francesa ou italiana, né? Descolonizar, por exemplo, a antropologia, é necessário descolonizar a antropologia, descolonizar, inclusive, as próprias ciências exatas ou as ciências duras, né? Como são as matemáticas, a aritmética, porque todos os pressupostos, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências exatas, continuam sendo pressupostos eurocêntricos, onde nós estudamos autores normalmente de 5 países. Nós estudamos em história, em filosofia, em matemática, em física, em química. Nós estudamos somente autores de 5 países, que são Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, França, por aí aparece um holandês, né? Um italiano, por aí, várias vezes por aí aparece um espanhol e um português, sempre o português fica lá no final, no último da lista. Até porque o universo lusófono são poucas as pessoas falantes do português, e também porque as produções intelectuais, se bem são fartas, mas são pouco socializadas, né? São pouquíssimos nós temos, por exemplo, o professor Boaventura de Souza Santos, né, que inclusive abriu várias brechas para que hoje estejamos, inclusive, nas lutas que nós estamos criando hoje, que nós estamos enfrentando, né, como povos originários, ou como povos ciganos, ou como LGBTQIA+, como artistas de rua, como movimentos de moradia. Houve alguém sempre por trás que combinou a que essas lutas fossem levadas à frente e, conseguintemente, os povos já esfacelados historicamente, humilhados, ofendidos, possam se levantar. E isso é uma luta que não está se dando apenas em Abya Yala Pindorama, sino que é um movimento internacional, né? Que os povos estão se levantando, estão questionando, né? E esses questionamentos, por exemplo, nós temos a grandes pensadores islâmicos, pensadores andaluzes, pensadoras também, mulheres, tem mulheres, homens, tem travesti, tem artista de rua, tem, enfim, são, a filosofia, inclusive eu já falei uma vez num vídeo, a filosofia não deve ficar ali naquela bolha acadêmica, como nós vemos aqui no Brasil, 5, 6 expositores da filosofia que se autodenominam filósofos. A filosofia é de vocês, é minha, é de qualquer ser humano. Onde houver um ser humano ainda nessa face da Terra, vamos ter filosofia, porque a filosofia devém do nosso cotidiano. É lindo estudar figuras como Fanon, como Césaire, ou mesmo Jean Paul Sartre, Friedrich Nietzsche. Eu já tenho estudado tudo isso. É maravilhoso, mas a filosofia em si, ela concentra a visão da nossa vida cotidiana, o que nós vivemos como seres humanos, qual é a nossa percepção de mundo referente a essa externidade, a esse mundo exógeno, como se fala tecnicamente, que está lá fora, e que ele entra pela pele, primeiramente, porque nós temos um mundo lá fora, nós temos um capitalismo. Eu vejo aqui a janela, ó, eu tenho a janela aqui, vocês podem ver aqui, ó, eu tenho uma aqui, a janela, e eu tenho aqui fora é um mundo externo. Eu tenho um mundo aqui fora. Então a gente não pode perceber ou achar
que nós vivemos em bolhas. Nós não vivemos em bolhas. Nós temos muitas pessoas com as quais no dia a dia nós nos relacionamos, mesmo para aquelas pessoas que vivem nos interiores, elas vão se encontrar com um mundo infindo de pessoas. E em tudo isso aí, a característica da descolonização está sempre presente, porque o modo com o qual nós nos aproximamos dessa realidade, que é o nosso modo de agir e pensar. E aí a descolonização, ela é primeiramente subjetiva, mas que também, ao mesmo tempo, confere importância ao mundo externo, porque não adianta eu me salvar, mas resulta que nós vivemos um sistema capitalista que continua do mesmo jeito, com tudo que tem acontecido, ele está aí, por mais que se diga que ainda está em queda, mas um processo lento, e enquanto isso, o sistema capitalista está ali regendo nosso mundo externo. E esse mesmo sistema ainda está dentro das universidades, que é onde se produz o saber, é, aquele slogan dos cientistas do século XVI, XVII, saber é poder. Claro, porque ali se ensina como, né, ali se fabricam cabeças para que essas cabeças depois dominem as instituições. Se essas cabeças, desde as universidades, que é o ponto álgido, é o ponto primaz, primal da colonialidade do poder. É lá onde se produzem os conhecimentos, é lá onde, inclusive, a lavagem cerebral é feita. É desde lá que saem políticos, que saem legisladores, que saem os futuros, inclusive, candidatos a deputados, deputadas, vereadores, vereadoras. São aqueles que estão inclusive no topo, com longos currículos de PhD, de não sei o que tal, que estão dentro das grandes instituições que trabalham sobre ciências sociais, que trabalham na área de antropologia, que trabalham inclusive nas áreas referentes ao meio ambiente, entomólogos, né? Nós temos astrofísicos, nós temos químicos, nós temos psicólogos, nós temos psicanalistas, e desde lá os grandes centros de produção de saber são as universidades. Então, a descolonização das universidades, ela é, junto com a descolonização subjetiva de cada um de nós, de vocês, são de maior importância e significância dentro desse mundo, e de significantes também, porque se produzem significantes. E esses significantes são as que vão dando continuidade ao processo de colonização, de colonialidade. Então, a descolonização, ela refere a esses dois mundos que permanentemente se encontram em embates permanentes, e esses embates permanentes estão conosco, principalmente com os povos, com lideranças, com povos que estão nas lutas indígenas, nos movimentos sociais, né? nos centros de cultura, existe esse embate. Mas a descolonização hoje não é uma opção ou uma alternativa, senão uma necessariedade. Nós estamos no século XXI, que é o século da descolonização em grande parte do mundo ocidentalizado. Quando nós falamos de universidades ocidentais, falamos de universidades ocidentalizadas na sua subjetividade e nos seus modus operandi, né? Sabemos que 90% do planeta vive ainda, infelizmente, sobre a esteira da ocidentalidade, da ocidentalização das suas instituições. Mesmo em países da África ou em países da Ásia, há um forte há uma forte conotação ocidental, inclusive nos tratados, nas leis que se produzem. Por isso que, quando às vezes se pensa que países colônias, América Latina, não, existe hoje o próprio sistema capitalista é um sistema colonizador, colonizante e colonizatório. É uma cultura que permeia todas as bases sociais
que produzem desde o conhecimento até para quem vai trabalhar, que acorda às 5:30 da manhã para pegar o trem para ir a trabalhar no centro. Aí também temos a descolonização geográfica. Tem pessoas que têm me criticado porque eu vejo a periferia não como estética, senão um modelo periférico que existe é um modelo de destruição, tanto na sua ética original quanto na sua estética. Ainda existe o conceito centro-periferia. Quem sai da periferia vai somente para o centro, São Paulo, por exemplo, centro da cidade de São Paulo, a trabalhar lá, mas ele volta para a periferia. Ele só aparece no centro porque vai servir ao seu patrão, mas volta ao seu lugar de origem, que é a periferia, a favela, o subúrbio, as vielas, os becos. Então, quando a gente sabe que a periferia não é um lugar salubre para viver, é porque a periferia ela foi abandonada por um Estado que não se descolonizou, não se nunca fez o trabalho de descolonização. Nós passamos aqui no Brasil 14 anos de governo do PT e não houve descolonização das instituições. Muito pelo contrário, elas continuaram seguindo a mesma estrutura venal de ordenamento social. Não mudou nada. Os bancos continuaram ganhando dinheiro, as grandes multinacionais continuaram abocanhando recursos, né? O sistema jurídico imperante é o mesmo até hoje, inclusive piorou ainda depois da Lava Jato, piorou mais ainda, porque houve uma judicialização contra os movimentos sociais. Com a pandemia, piorou mais ainda o ordenamento jurídico, porque não houve práticas das leis que dizem defender todos os segmentos da sociedade. Enfim, uma série de fatores que precisam ser modificados e também, ao mesmo tempo, precisa estar na boca de todo mundo. Todos os dias deveríamos estar falando sobre a descolonização. Descolonizar a subjetividade. O que é descolonizar a subjetividade? Entender que muitas práticas que nós temos no dia a dia são práticas que viram junto com os invasores, né? Sabemos que nós somos filhos bastardos de uma terra que foi estuprada. Quer dizer que nós quase todos vimos de um estupro, que o estupro ele não é somente físico, ele é também conceitual. O estupro também ele é metafísico, porque nos colocaram na cabeça que tem um Deus, não sei lá onde, que vigia cada um de nós e que nos vai vigiar e castigar, ou vigiar e punir, como reza o livro do pensador francês Michel Foucault, entende? Nós temos que sair de pensamentos mesquinhos que temos, que são pensamentos do individualismo cartesiano, sair do eixo cartesiano, bom, ruim, feio, bonito, alto, baixo, superior, inferior. Essas são coisas que estão dentro de cada um de vocês, como também está dentro de mim. Agora, qual que é a diferença entre muitas pessoas que estamos debatendo sobre descolonização e aquelas que não debatem sobre isso, que nem lhes interessa, que pelo menos a gente está fazendo um trabalho individual e coletivo para propalar para propagar, inclusive, essa descolonização. Essa descolonização deveria ser de todo mundo deveria estar falando sobre isso e fazendo um trabalho e abrindo mesas de diálogos, canais de comunicação, para falarmos sobre esses temas, que para nós, como supostos ibero-lusos americanos, que dizem que somos, né, América Latina, Hispanoamérica, não sei o que tal, que inclusive jogam o Brasil fora lá, não, o Brasil não é um país latino. É claro que ele é latino, todo brasileiro é latino, igual como qualquer um. Agora, daí que nós tenhamos um interesse maior em lidar com as nossas ancestralidades indígenas, já não faz sermos não latinos, mas nem por isso vamos chutar os povos que ainda
dizem ser latinos, que majoritariamente os povos que se autodenominam latinos são os povos que vieram migrantes, principalmente da Europa, e principalmente desde a Primeira Guerra Mundial em adiante, porque eles ficaram sem pátria. Então, e agora? Nós ficamos sem pátria, nós não temos uma semiótica que nos induza a termos um pertencimento. Então, se criou o mito do latino. Mas o latino, se nós formos ver quem são os latinos são da Europa Latina. Itália, Espanha, o Mediterrâneo, Portugal e a França. Então, esses são pressupostos que nós deveríamos estar discutindo justamente para poder, como eu falei antes, né, dar andamento à carruagem, né, que esse motor propulsor esteja sendo um motor que derive em mesas de diálogos e discussões sobre a descolonização. A descolonização não é algo que diga, já estou descolonizado. Não. Quem chegar aqui e dizer para mim, oh, eu já estou descolonizado 100%, já está mentindo. Já é mais é mais alguém com um pensamento colonial. Não existe alguém, eu estou 100% louco. Não, eu já me descolonizei, já está de boa e eu saio andando. Quem está no processo de descolonização está também inferindo esse processo de descolonização para dentro das instituições, seja no âmbito do direito, da educação, da saúde, em todos os âmbitos ordenadores de uma sociedade. Quando a gente está se descolonizando, a gente está chamando a atenção de uma sociedade inteira. A gente está chamando a atenção desde o vizinho, o companheiro de trabalho, o companheiro ou a companheira sexualmente falando, né, ou sentimentalmente falando, né, dar voz aos travestis, aos diferentes gêneros que sempre existiu na humanidade, de formas de ser e estar dentro da sexualidade humana, já é uma forma de descolonizar, porque saímos daquele monolítico, daquele monogâmico, daquele mono, que é um para todos, um Deus para todo mundo, acabou. Uma forma de se relacionar para todo mundo, acabou. Não, tem milhares de formas de se relacionar, muitas crenças, muitas formas de perceber o mundo, muitas cosmogonias, então, destruir, deconstruir, descolonizar significa pôr fim a esse paradigma do monogâmico, do monolítico, do monocrático, né? Do monorreligioso, né? Da monocultura. Acabar com isso, porque justamente esses paradigmas que se constituíram principalmente desde, vamos lá, desde o Concílio de Niceia, que inclusive a própria Igreja Católica participou nessa estratégia. Desde lá até os dias atuais, nós viemos, e outros povos que passaram antes de nós, outras grandes personalidades, viram lutando contra esse regime da unidimensionalidade, como diria Herbert Marcuse, né, que também foi um filósofo que, embora sendo ocidental, ele já contestou esse tipo de pressupostos dentro da própria Europa ocidental. Herbert Marcuse, que fazia parte da Escola de Frankfurt, né, já ia contra esse tipo de pressupostos, que tudo tem que ser monocrático, tudo tem que ser monolítico, só tem que ter um Deus. Não. E aí ele escreve um livro que se chama O Homem Unidimensional, onde ele faz uma crítica ferrenha contra o posicionamento dos Estados Unidos como o único império do mundo, como polícia do mundo. E ele traz, inclusive, nesse livro, ele traz questões que têm a ver também com a descolonização subjetiva, claro, desde dentro do império estadunidense. E desde uma visão, obviamente, ocidental. Mas nós temos que fazer nossas prerrogativas com uma visão local, com uma visão de Abiyala, uma visão de Abiyala Pindorama, ou para os
para os não indígenas desde a América Latina, como fizeram Homem Zessé, como fez William Dubois, como fez Eric Williams, os marxistas negros, Franz Fanon, né, como tem feito inclusive Paulo Freire, né, Celso Furtado, Beatriz Paul Preciado, Henrique Dussel, Ramon Grossfogel, os pensadores aimaras e quechos da Bolívia, né? E que hajam diferentes formas de descolonização, porque não existe uma descolonização para todo mundo. Porque se nós começarmos a falar, não existe uma só forma de descolonização, caímos de novo na mesma esteira ocidental dos paradigmas e pressupostos de ordenamento social, jurídico, político e etc. e tal. É a mesma coisa. Escolas decoloniais, não existe uma escola decolonial, existem várias escolas decoloniais, muitas, e tem que haver mais ainda, porque somos de diferentes formas de pensamentos, somos vários mundos, dentro de vários mundos, e tem que haver pluridiálogos com as diferentes formas de percepção de mundo e as diferentes cosmovisões que nós temos. O mundo tem que ser multipolar, não tem que ser reduzido a uma coisa só, como tem sido durante séculos. E isso é um pressuposto da descolonização. E também não podemos cair na falácia de alguém que diz, não, eu já estou descolonizado, e criar um eixo cartesiano, descolonizado, não descolonizado, porque caímos novamente no mesmo paradigma fundador, que o sistema cartesiano é o paradigma, é o pressuposto fundador de todo um paradigma construído nas sociedades ocidentais, ocidentalizadas. Isso é descolonizar, quando a gente se dá conta disso. Não podemos pensar desde nenhum âmbito, por exemplo, dentro da estética, aquele é feio, aquele é bonito. Não, porque o meu modo de ver o que é o belo e o que é o feio não é o mesmo para um chinês, não é o mesmo para um indiano, não é o mesmo para um russo, não é o mesmo para quem que mora em Papua Nova Guiné, não é o mesmo para quem mora em Zimbábue, quem mora na Etiópia, não é o mesmo. Porque se nós caímos nessa monocultura, voltamos a repetir e fica mais do mesmo. Então, é importante o trabalho da descolonização, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que inferir importância aos pressupostos dessa descolonização, para não cairmos novamente na falácia ocidental que o que vale para um tem que valer para todo mundo. Não, não, nós temos que sair disso, como seja, mesmo que nos leve toda uma vida. E aqui, falando para os mais jovens, mesmo que nos leve toda uma vida, mas para um jovem de 18 anos que já está começando esse processo de descolonização, quando ele tiver 60, ele vai se ver liberto de muitas coisas impostas, inclusive pelos nossos próprios pais, porque nossos pais também nos colonizaram. Os pais de vocês colonizaram vocês também, porque nossos pais vêm de uma educação extremamente colonizante do século XX, e todo mundo sabe que o século XX foi século de BO, um BO ia atrás do outro. Ainda mais numa época onde as comunicações eram restritas só para um pequeno grupo, uma pequena esfera. Hoje, inclusive, podemos até agradecer que nós temos aqui as plataformas nas quais eu posso falar sobre esse tema, subir em YouTube, e que as pessoas possam comentar, criticar desde qualquer lugar do mundo, se nós quisermos. Então, é importante inferir esse significado, essa significância do processo de descolonização, e para os que vivem dentro do império, o processo de decolonialidade, de decolonizing, como se fala em inglês. Para nós é descolonização e ponto. E tem de haver muitas descolonizações, mas muitas. E deve haver pluridiálogos, quer dizer, grupos de descolonização de todas as áreas, desde a nossa psique até a descolonização do sistema do judiciário, do poder judiciário.
Então, nós temos que fazer nós temos que criar grupos críticos entre nós mesmos. Eu, vizinho, você lá, com um companheiro de trabalho, com, com, com sua esposa, seu esposo, seu marido, companheiro, concubinato, sei lá, as formas todas aí que vocês gostam, que todo mundo gosta de poder ser e estar no mundo assim que ninguém enche o saco e dizer não, isso aí não deve ser forma. Não, tem que ter chamar os povos pretos, tem que chamar os povos de matriz africana, tem que chamar todo mundo e fazer e criar os processos de descolonização. Nós temos que inferir uma importância de descolonizar tudo, tudo, tudo. E é isso aí, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Para quem quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe. Quiser criticar, comentar, falar, fique à vontade. Ó, aqui a gente não tem problema. A gente recebe pedradas, mas também a gente recebe flores, né? E é isso aí mesmo. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui a música da Natália Lafourcade, que eu gosto muito, né? E muitas pessoas também gostam, né? Aquí está la misma luz.